do Exame Nacional de 2020 da primeira fase de Matemática A. Portanto, nesse exercício dizia o seguinte, que era, na figura 1 está representado no referencial ortonormado, ao XYZ, um cilindro reto. Pronto, temos ali a figura 1 que tem ali o tal cilindro reto, com os eixos ortonormados, portanto o XYZ, e depois diz o seguinte aqui nos dados. Sabe-se que o ponto A pertence ao eixo Y e é o centro de uma das bases do cilindro. E o ponto B pertence ao eixo X e é o centro da outra base. O ponto C pertence à circunferência de centro B e que delimita uma das bases do cilindro. O plano ABC é definido pela equação 3x mais 4y mais 4z menos 12 igual a 0. Resolva os itens 5.1 e 5.2 sem recorrer à calculadora. Portanto, ali no 5.1 eu pego-nos logo para determinarmos o BC, sabendo que o volume do cilindro é igual a 10π. Ora bem, vamos lá. Então, aqui na linha, portanto, vamos colocar aqui até o número da pergunta, o 5, 5.1, pronto. Primeira coisa, eu falo em volume do cilindro, portanto, temos que saber como é que se calcula o volume de um cilindro. O volume de um cilindro é igual à área da base vezes a nossa altura. Sendo a área da base uma circunferência, então a área seria πr ao quadrado vezes a tal altura. Pronto. Agora, eles já nos dão o volume do cilindro que era de 10π. Portanto, podemos substituir já aqui por 10π e colocávamos aqui sinal de equivalente. Pronto. A partir daqui, podemos até simplificar. Este π passaria para outro membro. Então, cortaria. Portanto, ficaríamos aqui com 10π sobre π igual a raio ao quadrado vezes h. E os π's cortariam e ficaríamos logo aqui com uma expressão deste género. 10 igual a raio ao quadrado vezes o h. Ok. Portanto, o que eles nos estão a pedir aqui, portanto, simplificando isto, o que eles nos estão a pedir, este BC, não é nada mais nem nada menos do que o nosso raio. Portanto, nós podemos concluir que o raio seria a mesma coisa que termos a distância entre BC. Portanto, então, vamos substituir agora, aqui na nossa expressão, que já está simplificada, o raio por BC. Portanto, colocávamos aqui BC ao quadrado a multiplicar pela altura. Pronto. Agora, se BC é aquilo que nós precisamos de saber, então precisamos também de saber a altura. Bem, a altura do cilindro será, olhando para aqui atentamente, será a distância entre o ponto A e o ponto B. Mas como não sabemos nada acerca do ponto A nem do ponto B, só sabemos que o ponto A se encontra em cima do eixo das ordenadas e o ponto B em cima do eixo das abscissas. E também sabemos que esse ponto A e o ponto B, inclusive o C, também está definido por esta equação do plano. Ora bem, então vamos aproveitar essa equação do plano. Vamos colocar aqui um cálculo auxiliar mais cá em baixo. Vamos aproveitar essa equação do plano para encontrarmos as coordenadas do ponto A e do ponto B. E com essas coordenadas do ponto A e do ponto B, vamos aproveitar para descobrir a altura do cilindro. Como? Fazendo a distância entre pontos. Portanto, uma coisa de cada vez. Portanto, o plano ABC, vamos colocar aqui, o plano ABC é definido pela equação, portanto, 3x mais 4y mais 4z menos 12 igual a 0. Portanto, a partir deste momento, agora aqui, o ponto A, portanto, vamos primeiro aqui ao ponto A. O ponto A, como se encontra em cima do eixo das ordenadas, então a abscissa vale 0. A ordenada é o ponto que nós necessitamos saber, a coordenada, e a cota também vai valer 0. Portanto, a partir daqui posso substituir nesta equação do plano, porque esta equação do plano contém o ponto A. Portanto, então aquilo que eu iria fazer era 3 vezes 0 mais 4y mais 4 vezes 0 menos 12 igual a 0. Portanto, agora, sinal de equivalente. A partir daqui, portanto, 3 vezes 0 iria dar 0, 4 vezes 0 dava 0, então ficaríamos aqui com 4y igual a 12. Portanto, mudando o 12 de membro, está negativo, passaria a positivo. O 4 está a multiplicar, passa a dividir, então vamos ficar aqui com, portanto, com 12 sobre 4, que vai nos dar igual a 3. Portanto, o y valeria 3. Então, as coordenadas do nosso ponto A vai ser 0, 3, 0. A partir daqui, agora faltam-nos as coordenadas do ponto B. Portanto, do ponto B, o que é que nós sabemos? Sabemos que, como se encontra em cima, como podemos verificar aqui na imagem, encontra-se em cima do eixo das abscissas, então tanto a ordenada como a cota é 0. Então vamos deixar aqui o x, que é o ponto que nós precisamos saber, a ordenada 0 e a cota 0.
Portanto, como o ponto B pertence também ao plano ABC, então vamos elaborar o mesmo raciocínio que foi elaborado para o ponto A. Portanto, aonde estava a abscissa, neste caso, vai ficar 0. A ordenada, como não sabemos, vamos deixar ficar aqui 4y, mais o 4 a multiplicar, portanto a cota também vai ficar 0, menos 12, igual a 0. Ora bem, vamos obter aqui o quê? Vamos obter aqui uma expressão deste género. Vamos ficar apenas com 4y menos 12. Portanto, aliás, até podemos passar logo o 12 para outro membro e ficaria igual a 12. O 4 está a multiplicar. Passaria. Portanto, aqui estou aqui a fazer aqui uma asneira, porque vocês já devem ter verificado isto. Portanto, aqui é que ficaríamos aqui com... Peço desculpa. Aqui ficaríamos aqui com o x, vamos tentar emendar aqui rapidamente, e aqui ficaríamos aqui com 0. Portanto, então basicamente aquilo que iria acontecer aqui, é que em vez de ter 4y, vamos ter aqui 3x. Peço desculpa pelo engano. Pronto. Continuando, bem, o 3 está a multiplicar, passa a dividir, então 12 a dividir por 3 iria dar 4. Portanto, então, quer dizer que indica-nos que o nosso ponto B vai ter de coordenadas, portanto, o ponto B vai ter de coordenadas 3, 0, 0. Portanto, a partir daqui, 3, 0, 0, não, 4, 0, peço desculpa, isto está um pouco, 4, 0, 0, ok. Pronto, então já temos aqui o nosso ponto A e o nosso ponto B. Agora, portanto, o que é que nós precisamos? Precisamos de encontrar a distância de B a C. Portanto, a distância de B a C não é nada mais nem nada menos do que a distância de B a C é o raio. Portanto, isto precisaríamos de encontrar era a distância de A a B. Isto sim. Pronto. E a distância de A a B não é nada mais nem nada menos do que a distância entre pontos. Isto é a mesma coisa que termos a distância entre A e B. É igual, é o mesmo cálculo. Então, a distância entre A e B calculávamos com a raiz quadrada. Portanto, e agora faríamos, por exemplo, 0 menos 4, começando do ponto A para o ponto B, ao quadrado, mais 3 menos 0 ao quadrado, mais 0 menos 0 ao quadrado. Ora bem, e o que nós iremos obter aqui, portanto, ficaríamos aqui com 4 ao quadrado, 0 menos 4 dava 4, 4 ao quadrado daria 16, 3 menos 0 dava 3, 3 ao quadrado dava 9, portanto, mais 0. Isto iria-nos dar raiz de 25, que nos vai dar 5. Portanto, quer dizer que a distância entre o ponto A e o ponto B, que seria a nossa altura, que era igual a afirmarmos que seria a nossa altura, seria de 5 unidades. Portanto, neste momento, como já descobrimos quanto é que vale a nossa altura, então estamos em condições de conseguir calcular o nosso BC. Portanto, então colocávamos aqui 10 igual a BC, portanto, BC ao quadrado, vezes a altura, que seria 5. Portanto, a partir daqui, então o 5 está a multiplicar, passa a dividir, então ficaríamos aqui com BC ao quadrado igual a 10 sobre 5. 10 sobre 5 vai dar 2, portanto, vamos ficar neste momento aqui com BC igual à raiz de 2. E porquê é que eu não coloco aqui mais e menos? Porque ele tem que ser sempre positivo. Porquê? Porque o BC automaticamente tem que ser maior que 0, porque é um raio de uma circunferência e não existem comprimentos negativos. Okay? Portanto, quer dizer que o nosso raio, a nossa distância entre BC, portanto, seria de raiz de 2. Portanto, o 5.1 está feito. Agora vamos avançar aqui para o 5.2. Ora bem, o 5.2 diz o seguinte: seja P um ponto de coordenadas, portanto 3, 5, 6 respectivamente, determina as coordenadas do ponto do plano ABC que se encontra mais próximo do ponto P. Ora bem, um ponto que tens no plano ABC para estar mais próximo do ponto P, esse ponto, portanto, a nossa estratégia vai passar por definirmos uma reta perpendicular ao plano ABC e descobrirmos um ponto de interseção dessa reta com o plano ABC. A partir desse momento, esse ponto, como faz 90 graus basicamente com a reta que passa no ponto P, então será o ponto que está à distância mínima do ponto P.
Portanto, essa será a nossa estratégia. E como é que nós poderemos fazer isso? Ora bem, primeiro vamos definir, portanto, vamos aqui para baixo, primeiro vamos definir a equação vetorial da reta, do ponto P. Portanto, 5.2, pronto, 5.2, vamos definir aqui 5.2. Portanto, o 5.2, vamos definir aqui a equação vetorial da reta. A equação vetorial da reta diz-nos que é, portanto, x, o y, o z, igual a um ponto mais k a multiplicar por um vetor de k pertencente a R. Pronto. A partir deste momento temos o ponto e temos o nosso vetor. Então o nosso ponto P tem de coordenadas 3, 5, 6, salvo erro. Sim, 3, 5, 6. Portanto vamos colocar aqui que o x, o y, z igual a 3, 5, 6 mais k do vetor, portanto, o nosso vetor, que vetor será este? Este vetor da reta não é nada mais nem nada menos do que o vetor normal do plano. Ora bem, o nosso vetor normal do plano, como o plano ABC é definido por 3x mais 4y mais 4z menos 12 igual a 0, portanto, menos 12 igual a 0. Então o nosso vetor normal a este plano vai ter de coordenadas, portanto, 3, 4, 4. Portanto, vamos colocar aqui 3, 4 e 4. Pronto. A partir daqui, podemos então colocar como o nosso vetor fosse 3, 4 e 4. Portanto, de k pertencente a R. Portanto, agora, a partir deste momento, o que é que nós necessitamos fazer? Bem, já temos a nossa equação vetorial. Para encontrarmos o tal ponto que interseta com o plano ABC, vamos ter que transformar esta equação vetorial numa equação paramétrica. E como é que nós colocamos isto numa equação paramétrica? Ora bem, colocamos isto em chaveta e agora fazemos sempre o que temos a fazer quando fazemos uma equação paramétrica. Portanto, x igual, vamos buscar as respectivas abscissas, portanto, x igual a 3 mais 3k, y igual a 5 mais 4k e o nosso z igual a 6 mais 4k. Portanto, de k pertencente a R. A partir deste momento, ora bem, a partir deste momento, estas coordenadas estão aqui, tanto do x como do y como do z, serve de ponto, o que é chamado o ponto genérico. Ora bem, ponto genérico esse que normalmente tem a simbologia de P, mas visto que já estamos a utilizar o P, vamos agora utilizar o ponto Q. E vamos lhe dizer que ele vai ter de coordenadas, portanto, 3 mais 3k, 5 mais 4k e 6 mais 4k. Pronto. Este ponto genérico não é nada mais nem nada menos do que um ponto a qual se encontra em cima da reta, a reta definida, que passa no ponto P e é perpendicular ao plano ABC. Para nós sabermos, portanto, o nosso objetivo aqui é sabermos o valor do K. E como é que nós vamos descobrir o valor do K? Substituindo na equação do plano ABC, portanto, os respectivos abscissa, ordenada e cota, e automaticamente ao obter o valor do K, estamos a obter o valor ao qual, que voltando a substituir neste ponto genérico, vamos encontrar exatamente o ponto de interseção dessa mesma reta, que passa no ponto P, que interseta com o plano ABC. E esse ponto é o ponto que estará mais perto, portanto, a uma distância mínima do ponto P. Portanto, essa será a nossa segunda estratégia. Agora, como eu estava a dizer, temos que agarrar neste ponto genérico e substituir no plano ABC, então chegávamos aqui e iríamos colocar, portanto, o 3 a multiplicar, portanto, vamos substituir a nossa abscissa por 3 mais 3k, mais, portanto, agora o 4 a multiplicar por 5 mais 4k, o mais 4 a multiplicar por 6 mais 4k, menos 12 igual a 0.
Ora bem, fazendo aqui as contas todas, isto nós vamos obter aqui, portanto, muito facilmente nós conseguimos concluir, se vocês verificarem aqui as contas todas e fizerem as operações todas, vamos chegar aqui à conclusão em que isto vai ficar 41k igual a menos 41. Pronto, isto muito simplificado. Portanto, este 41 está a multiplicar, passa a dividir, então vamos obter o valor do k, que vai ser menos 1. Ora bem, com este valor do k, que vale menos 1, vamos agarrar neste valor e vamos substituir de novo no nosso ponto genérico. E esse ponto que nós iremos obter vai ser o ponto que se encontra mais próximo do ponto P, que era aquilo que eu tinha dito anteriormente. Então, portanto, ponto Q, que vai ser 3 mais 3 a multiplicar por menos 1, o tal 5 mais 4 a multiplicar por menos 1, e o 6 mais 4 a multiplicar por menos 1. Portanto, realizando aqui as operações todas, o nosso ponto vai ter de coordenadas, portanto, 0, 1 e 2. Portanto, este ponto que nós obtivemos aqui é o ponto que se encontra a menor distância do ponto P. Portanto, o meu conselho aqui é que vocês voltem a verificar o exercício, podem depois tentar fazê-lo sozinho, de novo, mesmo depois de terem feito a resolução, ter visto a resolução, e tentem fazê-lo sozinho. Este exercício é muito importante, normalmente até saem em testes e em exames, tem aparecido nos últimos anos.